Olá, tudo bem, quinto ano D e demais crianças? Eu espero que sim. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos em casa. Nós já estamos na, na segunda quinzena, né, do mês de maio. Já passamos os primeiros 15 dias, já estamos no meio do mês de maio. O tempo tá passando rápido, né? E a gente ainda continua fazendo os estudos em casa, tá? Eu aqui em casa, vocês aí na casa de vocês, mas sempre mantendo um contato. Enquanto isso não acaba, a gente segue aqui estudando junto e mantendo contato por meio do YouTube e por meio do WhatsApp, tá bom? Vamos lá, porque essa semana tá recheada de atividades e a gente tem muita coisa para fazer. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui a câmera. Pronto, vamos lá. Bom, crianças, no roteiro de segunda-feira, dia 18, as nossas atividades são história, o aprender sempre de língua portuguesa e o aprender sempre de matemática. Vamos começar então falando um pouquinho sobre história, tá? Bom, o Centro de Mídias, ele disponibiliza um ótimo conteúdo com ciências humanas, né? Onde vocês podem ver lá, tem aula de geografia, tem aulas bem legais de ciências, de história, mas a gente vai entrar um pouquinho no nosso conteúdo de história, tá? Do currículo de história do quinto ano. Dando sequência que vocês pararam na chegada dos portugueses ao Brasil, tá bom? Vocês aprenderam tudo sobre o descobrimento do Brasil, como é que foi, né, o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, né, que as duas dividiram o Brasil, né? Cada um ficou com um pedaço. E agora a gente vai aprender um pouco sobre os primeiros contatos dos índios e dos portugueses, tá? Que é o texto que tem aqui. Primeiro contato entre os indígenas e europeus. Então, tem um texto falando sobre isso, e depois desse texto, eu coloquei aqui umas questões que eu quero que vocês resolvam, tá? Bom, resumidamente falando sobre o contato dos índios com os europeus, né? Na época a gente, aqui no Brasil, os portugueses, e no resto da América do Sul, Latina, os espanhóis. Bom, não foi uma boa convivência para os índios, porque os portugueses visavam utilizá-los como mão de obra escrava, tá? E os índios, eles eram pacíficos, alguns se deixaram escravizar, outros não, porque da mesma forma que existiam tribos pacíficas, também existiam tribos resistentes, né, que lutavam, muito corajosos, de guerreiros, e que não permitiam ser escravizados. Eles preferiam ser mortos do que ser escravizados. E da mesma forma que além dessa escravidão, né, para trabalhar como escravo para os portugueses, os índios também, eles tinham a saúde frágil em relação às doenças do velho continente, né, que é a Europa, a gente chama Europa de antigo continente. Bom, então, gripes e demais doenças também afetaram os índios. E tudo isso, a escravidão e essas doenças começaram a provocar, dizimar a população indígena, né? Como assim? A morte em massa dos indígenas, tá? Até chegar nesse pequeno número que a gente tem hoje. O texto aqui está falando mais sobre como se deu esse contato entre eles e que foi muito maléfico para os índios, tá bom? Foi péssimo, tanto é que depois, no próximo texto, eu vou estar falando sobre os índios de antes e os índios agora. Quantos índios tinha no Brasil antes da colonização e quantos índios tem agora, tá? Então, assim, é algo para a gente se pensar, porque a colonização europeia, na verdade, veio para provocar um verdadeiro genocídio no que diz respeito aos indígenas, ok? Bem, aí depois disso, que vocês fizerem a leitura, né, temos as questões. 1. Quando ocorreram os contatos entre indígenas e europeus? 2. Quais as características da colonização portuguesa no Brasil? 3.
porque é possível afirmar que a colonização promoveu um desencontro entre culturas. Isso é muito interessante. Tem um outro aspecto aqui que eu não entrei muito, porque eu quero que vocês analisem aqui no texto e respondam, senão eu ia dar a resposta, tá? 4. Quais foram as realizações portuguesas durante o século XVI? 5. Procure no dicionário o significado das palavras genocídio e etnocídio e escreva, tá? Então, vocês vão procurar o significado dessas palavrinhas e vão escrever aqui, tá? Esse é o conteúdo de história, dando sequência aos conteúdos do nosso currículo. Bom, depois em língua portuguesa, a gente tem o Aprender Sempre, que é a atividade 6. A atividade 6 do Aprender Sempre é pensando sobre repetições de palavras nos textos. Isso é algo que eu comento com todas as minhas turmas e já comentei com vocês várias vezes. Se você repetir uma palavra muitas vezes no texto, o texto fica cansativo. Então, professora, mas eu estou falando disso. Como que eu vou fazer? Você pode usar uma palavra, você pode usar os sinônimos. O que é um sinônimo? É uma outra palavra que vai ter o mesmo significado ou vai fazer referência ao que você está falando, tá? Ó, você já deve ter ouvido falar que repetir muitas vezes a mesma palavra em um texto não é muito bom, porque o texto pode ficar chato e cansativo de ler. Há outras maneiras de retomar o assunto tratado, sem abusar da repetição das palavras. Alguns sinônimos ou pronomes, esse, essa, ele, ela, etc., desta, desse, tá? Alguns, algumas, podem substituir a palavra desejada, eliminando a repetição e deixando o texto mais atraente. Nessa palavra, vamos exercitar essas substituições. Vamos praticar. Leia o texto a seguir. Jimbóia engole boi. Bom, aqui a gente tem um texto bem interessante, né? Que está falando sobre se as jiboias têm a capacidade de engolir um boi. Olhando o texto aí, nós podemos ver que a palavra jiboia está se repetindo dentro do texto muitas vezes, inclusive mais de uma vez na mesma frase, tá? Ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, eu contei 15 repetições da palavra jiboia nesse texto. Bom, sinônimos para jiboia. O que pode ser? Cobra, serpente, essa, dela. Você, na verdade, vai ter que ler, réptil também, tá? Réptil. Você vai ter que ler o texto e perceber qual é o sinônimo que melhor se encaixa ali. A professora, eu vou ter que substituir todas as palavras jiboias? Não, gente. Por exemplo, jiboia engole boi no título. Não. E a primeira vez que é mencionada a palavra jiboia também na frase, não há necessidade. A partir do momento que a palavra jiboia começa a ficar muito repetitiva, aí sim que você vai substituir. Inclusive, se tiver mais de uma vez na mesma frase, ou já vê na mesma linha. Então, você vai analisar, só que você também tem que colocar sinônimos que façam sentido com a estrutura da frase e do texto, tá bom? Então, ó, essa é a atividade 1. Você observou como a repetição da palavra deixa o texto cansativo? Escreva algumas palavras que podem ser sinônimos, ou seja, palavras que têm o mesmo sentido de jiboia. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês analisem aqui e escrevam os vários sinônimos que poderiam substituir todas essas repetições aqui. Nós temos um conteúdo grandinho de linhas, então dá para vocês colocarem aqui todos os sinônimos que poderiam ser empregados nesse texto. B. Reescreva o trecho a seguir, substituindo a palavra jiboia por uma palavra ou um termo que substitua sem mudar o sentido. Foi o que eu disse. A palavra jiboia pode ser substituída por um sinônimo. Sinônimo tem o mesmo significado, tá? Ou faz menção à mesma coisa. Além das palavras que você relacionou como sinônimo, você pode usar outras, como elas, delas, etc. As jiboias são répteis carnívoros, ou seja,
As jiboias se alimentam de outros animais. Até aí nada demais. O curioso é que as jiboias conseguem se alimentar de animais maiores que o seu tamanho. Isso é possível porque o queixo das jiboias, e por aí continua. Só que você vai substituir as repetições da palavra jiboia por sinônimos que tenham referência a ela, façam referência a, no caso, a palavra jiboia aqui no texto, tá? Podem ser substituídas, que a palavra jiboia pode ser substituída. A primeira palavra, as jiboias são répteis carnívoros, não há necessidade de substituir. Agora, as palavras jiboia em sequência, aí sim há necessidade de substituição, tá bom? Essa é a atividade de língua portuguesa do Aprender Sempre. Depois, nós temos a atividade de matemática. A atividade de matemática, ela é um cálculo mental, tá? É uma sequência de cálculos. Cálculo mental. Então, aqui é cálculo mental 2. As tabuadas de multiplicação. Por que 5 vezes 2 igual a 10 e 3 vezes 8 igual a 24? Porque 5 vezes 2 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 é igual a 10. Ou seja, 2 vezes 5 é o mesmo que 2 repetido 5 vezes, mais, somado 5 vezes e resulta em 10. E 3 vezes 8 é a mesma coisa que o 8 somado 3 vezes, que é igual a 24, tá? A multiplicação, ela é a simplificação de uma adição. Sabe por que 5 vezes 2 igual a 10 ou por que 3 vezes 8 igual a 24? E das demais tabuadas é muito importante na resolução de problemas envolvendo as operações. Saber por que 5 vezes 2 é igual a 10 ou por que 3 vezes 8 é igual a 24 e das demais tabuadas é muito importante na resolução de problemas envolvendo as operações de multiplicação e divisão. Saber que 3 vezes 8 é igual a 24 ajuda a obter o resultado dessas operações. Por exemplo, 8 vezes 3, 24. 30 vezes 8, 240. Tá vendo? Adicionou um zero apenas. 24 dividido por 3 é igual a 8. 3 vezes 8 é igual a 24. Tá vendo? 2.400 dividido por 8 é igual a 300. Tá? Então, por meio da tabuada, né, do cálculo da tabuada, você consegue realizar divisões, multiplicações, tá? Facilita muito. Foi o que eu disse para vocês, gente. Divisão e multiplicação andam juntos. Se eu não souber multiplicar, se eu não tiver conhecimento da tabuada, mas se eu não tiver conhecimento da tabuada, eu não vou saber multiplicar por números grandes. E se eu não tiver conhecimento da tabuada, eu não vou saber dividir. Por quê? Porque no momento em que eu divido, com o meu número na chave, eu procuro um número que, se multiplicado pelo divisor, eu procuro no dividendo, um número que pode ser multiplicado pelo divisor, chega no resultado mais próximo do dividendo, entendeu? O número que eu estou dividindo, eu tenho que ver, multiplicando ele pelo número que está dividindo, qual o número mais próximo ou se resulta ir no mesmo número. Então, é por isso que eu preciso saber a multiplicação, porque senão eu não consigo realizar a divisão, tá certo? Então, o estudo da tabuada é importante. Vamos praticar. Encontre o caminho do gol juntamente com o familiar, sabendo que a bola só poderá andar pelos resultados de multiplicação pelo 13 ou pelo 7. Será que existe mais de um caminho? Bom, eu já fiz aqui e falo para vocês que o percurso é um pouco longo. Por quê? Você vai começar aqui, ó, por exemplo, 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, eu posso sim passar o meu risco aqui, né? Meu caminho aqui, passar meu risco aqui, meu caminho pelo 9 em direção ao gol. Por quê? Porque ele é multiplicado pelo 3. Agora, depois aqui do lado tem o 14. Eu posso seguir pelo 14? Será que o 14 ele é multiplicado por 3? Não, mas ele resulta de uma multiplicação por 7. 7 vezes 2, 14. Então, aqui está dizendo aqui também, eu também posso trilhar caminhos em que a multiplicação seja por 7. Então, eu posso sim continuar aqui no 14. E aí eu vou analisando. Aqui embaixo tem 22.
22 não se multiplica nem por 3, não tem o resultado de 22 nem na multiplicação por 3, nem na multiplicação por 7. Ah, então eu vou aqui no 21. Ah, 21? Sim, 3 vezes 7 é igual a 21. 7 vezes 3 é igual a 21. Então, aqui é um número que pode ser tanto multiplicado pelo 3 quanto pelo 7. Então, eu consigo prosseguir por ele. E por aí em diante. Cada casa aqui, cada caminho vai ter um número. E você vai puxar pela sua memória se o número ele é multiplicado, se ele pode ser multiplicado por 3 ou por 7, ou também se for um número que você ultrapasse de 3 vezes 10 ou 7 vezes 10, você pode estar dividindo esse número para ver se multiplicado por 3 ou por 7, ele se encaixa, tá? Então, você pode estar dividindo para saber o resultado dessa multiplicação. Você pode estar dividindo, por exemplo, aqui, 54. Será que 54 será que 54 tem na tabuada do 3? Será que se eu dividir por 3, eu acho o resultado de 54? Ou será que é por 7? Tá? Então, é isso que você vai fazer. Você vai alternando entre multiplicação e divisão para ver se os números eles são multiplicados ou divididos por 3 ou por 7, tá? E assim você vai seguindo, riscando por cima desses números, fazendo o seu traçado até chegar no caminho do gol, tá bom? E como está dizendo aqui, será que existe mais de um caminho? Você, depois de ter traçado o primeiro caminho, porque eu cheguei, então você também vai chegar. Você também pode tentar, quem sabe, um outro caminho, tá bom? Bom, essa é a atividade de segunda-feira, dia 18 de maio. Vamos lá que ainda dá pra gente fazer a atividade de terça-feira, dia 19 de maio, tá? Mas você vai fazer essa atividade só na terça-feira. Lembrando que nas terças-feiras, vocês têm atividade do roteiro de arte da professora Edna para ser feita. Então, a atividade de hoje, além das minhas atividades, você vai realizar a atividade de arte, porque nós vamos seguir uma sequência de horários como se fossem as nossas aulas mesmo na escola. Então, hoje são 2 aulas de arte, então você vai dar sequência nas atividades do roteiro de arte também, combinado? Bom, vamos lá. Bom, primeiro lugar, há algo que eu queria falar para vocês. Só um minutinho, deixa eu pegar lá. Todo dia eu deixo para vocês a leitura inicial, que é a Biblioteca Mágica de Bibi Booking. Eu disponibilizei para vocês estarem lendo em PDF, ó. Eu trouxe até o meu, tá? A Biblioteca Mágica de Bibi Booking, que era o livro que eu estava lendo para vocês durante as aulas, tá? Antes dessa interrupção. Então, eu espero que vocês continuem lendo. Quem não tem, manda mensagem para mim. Quem não tem, manda mensagem para mim lá no grupo, que eu vou estar enviando, tá? Quem foi adicionado depois, que eu vou estar enviando o arquivo em PDF. Até porque depois eu vou passar um trabalhinho sobre esse livro, tá certo? Bom, vamos lá então. Hoje, dia 19, terça-feira, a nossa atividade é do ler e escrever, tá? Prestem bastante atenção, que é a atividade sobre a roda de jornal, tá? Atividade 4. Leia a notícia que preferir do jornal Edição do Brasil, arquivo em PDF postado no grupo e responda. Bom, eu procurei, crianças, jornais da nossa região, porém eu não achei. Mas eu achei um jornal muito interessante, que é da região de Minas Gerais, e ele chama Edição do Brasil. E ele tem uma reportagem muito interessante. Uma não, tem várias reportagens muito interessantes. Tá falando sobre o coronavírus, sobre os alimentos orgânicos. Tá falando sobre política, sobre economia. Fala sobre o que tá acontecendo no Brasil, né? E nós moramos no Brasil, então é válido. Bem, então, ele é um jornal muito interessante. E vocês podem ali escolher. Eu quero que vocês explorem esse jornal, tá? Explorem esse jornal, vejam quais são os cadernos, né? O que são os cadernos, por exemplo? Se tá falando só sobre saúde,
você vai ter da página tal até a página tal falando de saúde e vai estar encabeçado lá, saúde. Depois, mas aí acabou o assunto da saúde e vai entrar para economia. Então já vai começar o outro caderno, que seria, já vai começar economia e vai de página tal até página tal. Então, o que são os cadernos? São as divisões por assunto, tá? Dentro do jornal, tá bom? É legal vocês estarem percebendo isso e vendo o tipo de notícia que tem em cada caderno, quantos cadernos tem no jornal, se tem algum assunto que está falando sobre cultura, se está falando sobre a vida cotidiana, se tem parte sobre policial, né? Então é muito interessante, tem vários tipos de notícia e eu quero que vocês explorem bastante esse jornal que eu mandei aí para vocês, tá? Tá no arquivo que eu tô mandando aqui no nosso grupo de atividades, tá bom? Tá em PDF, dá para todo mundo ler. Só que depois, explorando bastante, professora, eu preciso ler tudo. Não, o jornal ele é bem extenso, só se você quiser, que também é interessante, mas não de uma vez. Pode ler ao longo da semana, tá? Depois, você vai escolher, dentre esses cadernos, a notícia que você achar mais interessante. E você vai ler essa notícia, tá bom? E depois você vai responder. No caderno, qual a atividade de capa do jornal? Seria a primeira página. Qual a notícia da primeira página desse jornal? Depois, quantos cadernos possui esse jornal? Já expliquei para vocês o que é caderno, né? 3. Qual foi a notícia que você mais gostou de ler? Bom, e é isso. Você vai escrever e vai falar um pouco dessa notícia, tá? Aí depois, como eu disse, vem a atividade de arte. Depois nós temos aqui o EMAI, atividade 4.5 e atividade 4.6, tá? Que são das páginas 34, 35 e 36. Vamos lá, que a professora vai olhar aqui e já vai falar para vocês. Vamos lá. Bom. Demora um pouquinho, porque como eu falei, o meu tem que conferir aqui no computador. Bom, vamos lá. A nossa última atividade foi o quadro... Não, foi as multiplicações por 10 por 100 e por 1000, né? Bom, essa atividade aqui, da 4.5, é uma atividade muito legal, porque ele é um jogo. Acho que muitos de vocês já devem ter visto essa sequência desse jogo, aquela brincadeira das perguntas, né, na testa, ou de adivinhar o animal que é, colocar na testa, perguntas e respostas. Aqui vai ser uma atividade parecida, que se chama carta na testa, né? Com 2 amigos, joguem carta na testa. Para iniciar a partida, leiam as instruções. Jogo carta na testa. Material: 2 grupos de cartas, anexo 2, numeradas de 1 a 10. Ou seja, lá no anexo 2, lá no final do livro, vocês vão ter esse jogo, vai ter um grupo de cartas para um jogador e para outro jogador. E vocês vão cortar, tá? Vão recortar e vão poder jogar. Quais são as regras? 2 jogadores sentados frente a frente, com o terceiro, que será o juiz, se posicionado de modo que possa ver os dois, recebem cada um grupo de cartas que devem deixar viradas para baixo na sua frente. Ambos viram a primeira carta de seu monte e, sem olhar, colocam na testa. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega e põe na testa, tá? Pega e põe na testa assim. Só que vocês vão ter que estar de frente a frente e o juiz vai ter que estar aqui de lado para poder olhar, né, a sua carta na testa. De forma que tanto seu oponente quanto você possam vê-lo. Ou seja, quem está sentado na minha frente enxerga a minha carta na testa. E eu que estou sentado na frente também enxergo a carta da pessoa, tá? Cada um dos competidores deve descobrir o número que está na carta que tem na testa. Aquele que descobrir primeiro ganha 5 pontos e o que errar perde 5 pontos. Então, por exemplo, né, vou ter que dizer, é o número 10. Se for, acertei. Daí o juiz vai marcando os pontos. 1 ponto para Neiva. Não, não era 10 não, era 4. Errou. Aí marca 1 ponto pro meu adversário. E assim vai indo, tá? Aliás, menos 5 pontos para quem errar, tá bom? E assim vai indo até que vocês 3 possam desempenhar a função de juiz. Como assim?
enquanto o juiz está contando os pontos, né? Tantos pontos para ele, menos 5 pontos para você. Aí, no caso, o que acontece? O ganhador vai virar o ganhador vai virar o juiz. E o juiz vai vir para jogar no lugar desse jogador. E por assim em diante, até todo mundo ter jogado, tá bom? É bem legal, vocês podem jogar com a família de vocês, tá? Para vocês estarem se divertindo. Vamos lá. Atividade 4.6. Ricardo é muito organizado com seus brinquedos. Ele brinca com seus carrinhos e os posiciona de diferentes maneiras. Ao iniciar a brincadeira, os carrinhos estavam assim. Bom, pelo que nós estamos olhando aqui, os carrinhos do Ricardo, eles estavam assim localizados, mas assim, sem uma ordem, sem uma sequência. Olhando assim, não dá pra gente ter uma noção de quantos carrinhos tem, tá? Eles estavam meio que espalhados, apesar de eles estarem em uma certa organização, mas meio espalhada, que dificulta um pouquinho a nossa contagem. Durante a brincadeira, ele organizou desta outra forma, em 6 fileiras e 4 colunas. De modo que fica mais fácil saber a quantidade de carrinhos de Ricardo, da maneira como estavam posicionados no início ou agora. E aí, comparando as duas formas, daquela outra forma, daquele posicionamento, estava mais fácil, ou dessa forma como ele organizou agora, em 6 fileiras de 4 colunas, que está mais fácil, tá? Eu acho que dá pra gente... Aí eu acho que é bem fácil isso aqui já, né? Que assim, por meio das colunas e das fileiras, já dá pra gente saber quantos carrinhos tem ali. B. Nessa última situação, explique como pode ser calculada a quantidade de carrinhos. Sem contar de um em um. Como é que a gente pode calcular a quantidade exata de carrinhos do Ricardo? Olhando aqui, as fileiras e as colunas em que eles foram organizados, nessa primeira organização. Será que se a gente fizer número de fileiras pelo número de colunas vai dar certo? Então, pensem aí e respondam. E façam o cálculo também. 2. Ricardo achou outras maneiras de organizar os carrinhos. Observe-as e diga como calcular o total de carrinhos em cada caso. 4 fileiras e 6 colunas. Aqui nós temos menos carrinhos nas fileiras, porém temos colunas. Aliás, aqui na verdade nós temos mais carrinhos nas fileiras, né? Menos carrinhos nas fileiras e mais carrinhos nas colunas. E um número maior de colunas. 4 fileiras e 6 colunas. Mas espera aí, isso não seria a inversão da primeira? Que aqui nós temos 6 carrinhos, nós temos aqui 4 fileiras. Aqui nós temos 6 carrinhos na fileira, desculpe, nós temos 6 carrinhos na fileira e 4 carrinhos na coluna? Não seria inversão? 6 vezes 4? E depois na segunda fileira, 4 vezes 6? Agora, 3B, 3 fileiras e 8 colunas. Nós temos em cada fileira 3 carrinhos e temos 8 colunas. E depois nascer 8 fileiras e 3 colunas. Bom, são diversas maneiras de arrumar os carrinhos e resultar no mesmo cálculo, tá? Um cálculo de multiplicação, um cálculo da tabuada, tá bom? Bem, essas são as atividades de hoje, tá? Aliás, dos dias 18 e 19, já tô adiantando a semana. Bom, crianças, qualquer dúvida, tô lá no grupo, tá? Podem mandar as dúvidas de vocês, mandem as dúvidas do grupo Sala do Quinto D e nas atividades vão estar lá o roteiro da atividade de artes, o roteiro da atividade de educação física, a atividade da sala de leitura, que é para ser feita na quinta-feira, o jornal
o jornal que eu tô colocando e os textos de História, Geografia e Ciências que eu tô colocando também. Então, ó, olho vivo, e lembrando que o texto é para ser copiado no caderno, tá? O texto de História e de Geografia e de Ciências. Só que amanhã que nós vamos ter, só que na verdade é na quarta-feira que nós vamos ter Ciências e na sexta teremos Geografia, tá bom? Então são textos com questões, procurem, leiam bem, circulem as informações que vocês acharem necessárias e prestem muita atenção para responder, tá bom? Qualquer dúvida, tô lá à disposição no grupo do Quinto D, tá bom? Beijo para vocês e a gente se vê na quarta-feira. Tchau, tchau!